se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Vamos ler novamente. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio, né? É outra versão ali. Então feche seus olhos. Senhor, nós glorificamos, Pai, por essa oportunidade que temos de estarmos compartilhando a Tua palavra. Queremos, ó Deus, acalmar o nosso coração da correria, Senhor, do nosso trabalho, da correria, Senhor, dos nossos trabalhos domésticos, seja ele qual for. Pai, queremos nos assentar aos Teus pés, pedir a Ti, renova, Senhor, as forças de cada um desses que tem estado conosco nesse ambiente, nesse lugar. Restaura, restabelece, dá sabedoria, Pai, para tomarmos decisões certas, seja em que área for, Pai. Nós queremos em Ti, nós queremos por Ti, ó Deus, a cada dia estarmos lutando, pelejando, Senhor, pela Tua obra, começando na nossa vida, Pai. Por isso, nos assentamos aos Seus pés e nós pedimos a Ti, fala ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós acabamos de ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Nós estamos numa campanha nos dias de domingo, né? Nós trabalhamos por assuntos dos nossos cultos durante um determinado período, um mês, né? Normalmente é o mínimo. E durante essa temporada nós estamos falando sobre o poder da sabedoria. Como adquirir sabedoria, dom de sabedoria, né? Hoje o nosso tema específico é a força da sabedoria. Então hoje eu quero que você entenda isso. A palavra de hoje está baseada nesse tema. Dentro da campanha O Poder da Sabedoria, eu quero conversar com você sobre esse tema chamado a força da sabedoria. E para tal nós lemos o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, 18. E falando sobre esse contexto, né, é muito importante que quando você for estudar ou ler a Bíblia, você entenda um pouco do contexto aonde aquilo, né, foi escrito. Até porque muitas das vezes você lê um texto, e se você ler esse texto em determinado, né, só para a gente ter um exemplo bem claro, se você ler esse texto em determinados países, eles podem ter conotações diferentes, mesmo traduzindo para aquela língua, né? Ele pode ter um significado diferente. De repente, o que você lê aqui de determinada forma, você pegar essa mesma palavra e for ler em outro lugar, né, em outro país, de repente, traduzindo para a língua de lá, alguma coisa dentro daquele texto pode estar, né, não muito adequado para aquela língua ou para aquela região. Então, ao ler, ao interpretar a palavra de Deus, você precisa ter um pouco mais de sabedoria e analisar o contexto onde aquilo foi escrito. Para quem aquilo foi escrito? Se quiser ir um pouquinho mais fundo na compreensão bíblica, você vai estudar um pouquinho daquela região, daquela época, né? Hoje não falta livro de história sobre isso, não falta material que vai falar sobre aquela situação, sobre aquele ensino, ou sobre aquela região. Então, aqui você vai ver, através do contexto bíblico, que Paulo ele está escrevendo para a igreja de Corinto. Se você for ler um pouquinho, né, os capítulos iniciais de Corinto, né, e você vê Paulo falando aqui a partir do capítulo 3, você vai ver que a igreja de Corinto foi uma igreja que foi fundada em uma das suas viagens missionárias. Paulo deixou ali um grupo de irmãos, ficou ali há algum tempo, se não me engano, 2 ou 3 anos, e ele fundou essa igreja. A igreja começou a crescer, e aí depois, né, como nós conhecemos o princípio do discipulado, ele foi discipulando alguém. Chegou um momento em que ele deixou alguém e ele foi para outro lugar para poder abrir uma outra igreja, fundar uma outra igreja. Assim Deus tinha proposto no seu coração. E aí aqueles que tinham ficado em Corinto, o meio de comunicação, né, não é como é hoje, com a tecnologia que nós temos, lógico, mas era fácil, porque eles encaminhavam as suas dúvidas, as suas perguntas, né, para Paulo, através de mensageiros. E Paulo respondia a esses mensageiros, e muitas das vezes ele ia até o local, mas na sua maioria das vezes ele respondia por cartas. E essas cartas vinham para a igreja e ela era lida na igreja.
né? A igreja recém-nascida, podemos dizer assim. E depois também ficava de tempo em tempo na casa de algum dos irmãos, para que todos fixassem e entendessem quais eram as orientações de Paulo relacionado a isso. Com o passar do tempo, 12 dessas cartas se tornaram o que a Bíblia chama de carta de Paulo. E dentre essas 12 cartas, existe uma que é essa, carta aos Coríntios, a cidade de Coríntios. E o que estava acontecendo, né, nessa igreja, nessa cidade, né, nesse povo que agora estava convertido? Havia em seus corações, havia nas suas mentes, algumas crises de discussões, porque uns queriam uma coisa, outros queriam outra. Havia uma falta de entendimento. E até mesmo lendo no capítulo 2, você vai ver que existiam ali algumas carnalidades. Ou seja, algumas pessoas não estavam literalmente se convertendo ao cristianismo e vivendo uma vida cristã conforme o que estava escrito daquela época, conforme as orientações descritas, conforme as palavras de Jesus. Então existiam aqui algumas crises por causa dessa questão. E aí, um dos dirigentes da igreja de Corinto pergunta para Paulo, Paulo escreve essa carta, Paulo fala sobre a igreja, e ele, entre outras coisas que ele vai falar, ele vai dizer que, ora, não foi ele que fez a igreja nascer, a importância não estava nele porque fez a igreja nascer, não em Apolo porque fez a igreja crescer, mas sim em Jesus que deu o crescimento. Então, com isso, entre outros versículos, você vai ver que existia ali meio que uma disputa entre A, B e C, né, com um pingo de carnalidade, com um pouco de carnalidade entre eles. E Paulo ele se levanta com um grande desafio, qual é? Explicar para o povo de Deus, explicar para aquela igreja a importância. E isso não viria dizendo simplesmente, juntando todo mundo, né, e dizendo, olha, vocês têm que ser unidos, olha, vocês precisam, né, estar juntos em um mesmo espírito. Ora, não foi eu que fundei essa igreja, não foi Apolo, né, que fez essa igreja crescer simplesmente, mas o mais importante do que eu e mais importante do que Apolo é Jesus Cristo que deu o crescimento, é Deus que dá o crescimento. Então, ou seja, ele começa a trazer essa orientação e ele chega a uma conclusão interessante no capítulo 3. Isso que nós vamos estar falando agora, através desse versículo. Ele diz, ninguém se engane, né? Se fôssemos falar no português, estaria errado, né? Ninguém se engane a si mesmo. Ou seja, não viva uma vida onde você mesmo se engane. Onde você mesmo seja podemos dizer assim, promulga o boicote da sua própria vida. Paulo começa nos ensinando isso. Ninguém se engane a si mesmo. Ou seja, pare e não permita, não deixe em hipótese alguma que o teu interior e a tua mente acreditem que existe sabedoria a não ser vinda de Deus. E conforme eu te expliquei, cada um fazia de acordo com o que achava que estava certo. Cada um fazia dentro de si aquilo que decidiam fazer pela sua própria mente, pelo próprio conhecimento que eles achavam que tinham. Paulo, ele nesse texto, ele começa ali dando já um vazar ali naqueles que estavam prontos para crescer e para ouvir, dizendo, olha, vocês não podem viver uma vida de engano, aonde vocês mesmos se enganam. Eu acho que é um pouco fácil de você entender isso. Por quê? Quantas coisas você faz na vida que você mesmo cria o boicote contra você mesmo? Você mesmo boicota aquilo que você deveria fazer, mas você não faz. É isso que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Olha, vocês sabem fazer, mas vocês não fazem, está aqui. Não se engane, ninguém se engane a si mesmo, porque vocês estão vivendo uma vida de engano.
Não é essa sabedoria do conhecimento que vocês têm que vocês precisam para poder criar a unidade que a igreja necessita, para criar a unidade que o corpo de Cristo necessita. A sabedoria que você precisa ter, sim, a sabedoria humana, ela é necessária, você precisa conhecer. A sabedoria na prática da palavra, né, na ação da palavra para o homem, é o conhecimento colocado em prática. Você precisa sim adquirir conhecimento, não tem nada errado disso. Mas observa que o contexto aqui está relatando que Paulo está trazendo a palavra de exortação da igreja, por quê? Porque eles estavam achando que a sabedoria que eles tinham era a sabedoria que vinha de Deus, e não era. Era uma sabedoria dotada naquilo que eles achavam que era certo. Por isso que a igreja estava dividida, por isso que existia, muitas das vezes, ali uma luta. Jesus, lá na frente, ele vai explicar que o reino dividido, o que acontece? Não prospera, não subsiste. Então aquilo estava acontecendo no seio daquela igreja. Creia que a sabedoria de Deus, ela é suficiente. Fala comigo, suficiente. O que você precisa de Deus, você pode acumular diplomas, você pode acumular conhecimentos humanos, não tem problema nenhum, faz 2, 3, 4, 5, 10 faculdades, não tem nada de errado nisso. Mas entenda, sabedoria que você deve buscar, primeiramente, é a sabedoria de Deus. Porque é nela que vem as respostas. O coração do homem é o quê? Enganoso. Então, muitas das vezes, você se calça na sua própria sabedoria e você já cria as suas pré-definições do que você acha que é certo. E aí, muitas das vezes, anula o processo de crescimento que Deus tem para a sua vida. Por que isso acontece? Porque quando você anula, quando você descarta de que é Deus que precisa, ou melhor, é você que precisa buscar a sabedoria de Deus para você crescer, você acaba achando dentro de si que você já é sábio o suficiente, que você já atingiu o nível de sabedoria suficiente. Aí você passa agora a viver dentro de si um conflito. Por quê? Porque Deus quer me conduzir para ter esse nível de sabedoria, mas eu já acho que eu já tenho esse nível de sabedoria, então eu não busco mais a sabedoria de Deus. Eu começo a buscar a própria sabedoria que há dentro de mim. Essa foi a crise de Corinto, da igreja de Corinto. Por causa disso, cada um fazia o que queria. Paulo, ele vem, né, com os 2 pés nos peitos da igreja e ele vem dizendo, olha, não se engane a si mesmo, não se permita ser enganado. Por quem? Pensa aí. Não se permita ser enganado. Por quem? Por você mesmo. Pelas suas convicções. Pelo que você acha que está certo. Pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio conhecimento. Você entendeu bem isso? É interessante que você vê muitas das vezes, em muitas pessoas, que às vezes não tem conhecimento de determinado assunto. Aí, de repente, compra um livro e começa a ler sobre aquele assunto. Daqui a pouco começa a achar que a Bíblia está errada. Porque acabou lendo o livro de alguém, talvez você nem conheça o autor, né? Nós brasileiros somos muito dotados disso, né? Compramos livros pelo título, né? Porque o título interessa, e estamos muitas das vezes pouco preocupados com o autor e com a origem do autor, o que ele pensa. E às vezes nós fazemos, sabe o quê? Tomamos aquela informação como certo. Ou seja, o conhecimento adquirido trouxe a você a sabedoria e agora muitas das vezes você coloca luta a sabedoria de Deus sobre a sua vida. E acaba achando que não precisa mais disso. Fala assim, está amarrado na minha vida isso. Se alguém se acha sábio, acha que tem experiência suficiente, olha o que o texto nos diz. Faça-se de estulto. Né? A versão aqui fala estulto.
A palavra estudo quer dizer, não permita que você seja uma pessoa que tenha conhecimento suficiente, fazendo-se de quem não sabe, né, o conhecimento de Deus, porque talvez não tenha chegado até você. Se você faz isso por inocência, amém. Deus vai se revelar a você, eu creio nisso, em nome de Jesus, amém? Mas se fazer de estudo é você limpar a sua mente, limpar o seu coração. Para quê? Para que a sabedoria de Deus venha sobre você. Por mais que você conheça da ciência, por mais que você conheça de tudo nesse mundo, amém, glória a Deus pelo seu conhecimento. Mas é importante você saber que tudo isso não anula a sabedoria que Deus tem para você. Posso ouvir um amém? Você precisa buscar essa sabedoria. Buscar de Deus esse conhecimento. Então, apesar de você ser muito inteligente, ou você ter muitas faculdades, etc e tal, isso não vai anular aquilo que Deus tem para você. A sabedoria, ela vem sobre a sua vida para te dar entendimento, para que você ganhe as suas batalhas espirituais. Para te dar discernimento. Olha o que diz o versículo 19, desse mesmo texto. Porque a sabedoria, só a parte ali, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Observe que esse texto aqui, falando sobre loucura, né? Loucura, ele tem um prefixo aqui, sua palavra original no grego, significa M-O-R-I-A-H, Morian, né? Ou significa tolice. O que esse contexto quer dizer para nós aqui? Dentro do que é tolice? Que não tem resposta, que não tem futuro, que não tem eficácia. Então, quando você vai ler esse texto e você vai entender sobre o significado daquela loucura, né? Porque a gente entende, né? O português é uma língua maravilhosa, né, gente? A gente já chega assim, não, porque loucura ali é de ficar louco, é de ficar doido, de ficar maluco, né? O cara, não, Deus está dizendo ali que a sabedoria desse mundo é coisa de doido diante dele. Não é bem isso. Esse contexto aqui está explicando para você, dentro do que eu estou te falando, que a sabedoria deste mundo é ineficaz. A sabedoria desse mundo é incompetente diante de Deus. Então, tudo que você sabe, tudo que você conhece, diante da sabedoria que Deus tem para você, que é muito maior do que você tem, o seu conhecimento se torna ineficiente. Mas, pastor, eu sou PhD, eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo. Amém. Glória a Deus pelas suas realizações pessoais. Mas a sabedoria do alto não vem pela quantidade de conhecimento que você tem, porque a quantidade de conhecimento que você tem é o quê? Ineficaz diante da sabedoria de Deus. Então, às vezes, você vê aquela pessoa que nem tem tanta faculdade assim, que nem tem tanto, né, vislumbre assim, e ela é uma pessoa que tem uma sabedoria de Deus, ela tem uma resposta de Deus, ela entende, ela interpreta as coisas, né, de maneira espiritual, ela conhece os princípios de Deus e ela age com sabedoria, independente do seu grau de escolaridade. Você entendeu bem isso? Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. Ele usa você, dotado de sabedoria dele, para desmascarar a sabedoria deste século. Vou repetir. Ele, Deus, quando você né, tem sabedoria dele, usa você, dotado de sabedoria dele, sabedoria de Deus, para desmascarar a sabedoria deste século. Em outras palavras, você pode ter toda a argumentação, você pode ter todo o conhecimento, você pode ser bastante letrado, mas ainda assim, a sabedoria de Deus está acima da sua sabedoria. A sabedoria que Deus quer te dar está muito acima da sabedoria que você pode obter aqui na terra. Versículo 20 fala assim: e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos
o quê? Lê para mim bem alto. São pensamentos o quê? Vãs. Fala. Pensamentos vãs. A palavra que significa isso, vãs, significa sem poder. O versículo 20 está falando isso. O versículo 20 explica isso. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos sem poder. São pensamentos sem eficiências. São pensamentos sem autoridade. São pensamentos sem resultados. Nós pensamos assim. Nós somos assim. Pastor, me explica melhor que está embolado. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas decisões você tomou e depois você se arrependeu? Quantas coisas você comprou? Quantos negócios você fez? Quantos investimentos você fez e depois você se arrependeu? Ora, quando você se arrependeu, você viu que poderia ter feito de maneira diferente. Mas quando você estava fazendo negócio, estava comprando, estava tal, quando você estava ali para fazer, você estava certo de que a sua sabedoria, o seu conhecimento, estava te dando a certeza de que aquilo era o melhor. Aí lá na frente você vive a experiência de ver que aquilo não era o melhor. Você entendeu como Deus olha a nossa sabedoria? Você entendeu como Deus enxerga a nossa sabedoria? Está aqui. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos sem efeito. São pensamentos vãos. Como tomar posse da sabedoria de Deus para a minha vida, né? Que isso acho que é o que todos nós queremos, né? Pedir a Deus que nos dê sabedoria para tomarmos decisões certas, sabedoria para lidarmos com as situações de maneira melhor. Lá no livro de Tiago, não no teu versículo, mas diz assim: aquele que tem falta de sabedoria faz o quê? Faz o quê? Peça a Deus, que nos dá o quê? Livremente. Então o que você precisa buscar, o que você precisa crer, acreditar, é que Deus ele pode te dar sabedoria. Basta você fazer o quê? Buscá-la. Basta você pedir a Deus. Olha quando é que você entra em conflito. Muitas vezes a sua sabedoria está tão alta, né? Nisso que nós estamos falando aqui, que quando você precisa ir buscar a sabedoria de Deus, você acha, sabe o quê? Não preciso não, eu sei como é que funciona. Eu sei como é que é. Agora, quando você busca a sabedoria de Deus, quando você busca, né, do alto a revelação de Deus para a sua vida, e você entende que aquilo vem do coração de Deus para a sua vida, você começa a entrar em crise dentro de você mesmo. Sabe por quê? Porque você vai lutar contra aquilo que você acha que você sabe. Mas a capacidade de sabedoria vem de quem? Vem de Deus, que a todos dá em abundância. O problema é que quando muitas das vezes você recebe um não de Deus, quando você quer um sim, você entra em crise. Você quer de um jeito, mas você sabe dentro de você que não é daquele jeito, é de um outro jeito, é conforme os propósitos de Deus, é conforme o chamado de Deus para a sua vida, é conforme a sua busca por sabedoria. Quando você vê que Deus está dando uma resposta que contraria aquilo que você quer, você entra em crise. Seria muito fácil para a igreja de Corinto dizer para Paulo assim, ó, amém, Paulo, vamos fazer desse jeito agora. Mesmo eu sendo contrariado aqui dentro, vamos fazer dessa forma. Mas para Paulo era difícil, para a igreja era difícil, para nós isso hoje também é muito difícil. Por quê? Estamos cheios de paradigmas, cheios de conflitos mentais, que muitas das vezes nos impede de buscarmos a sabedoria verdadeira e passamos a buscar aquilo que nós achamos que está certo. E aí a sabedoria do alto não vem. E como que eu tomo posse, né, dessa sabedoria sobre a minha vida? Como é que eu peço a Deus sabedoria e continuo tendo os mesmos resultados, né? Por que isso acontece? Aquele problema que eu pedi para Deus sabedoria continua sendo um problema. Não mudou nada. O que eu faço? Aquilo que Deus quer falar para a igreja é completamente diferente do que Ele quer falar para as pessoas.
Presta bem atenção nisso. A palavra de Deus vem sobre a igreja. Eu falo para você. Mas olha só, é dentro de você que você tem que mudar. A palavra é lançada. A palavra chega com essa transmissão até você. Mas entenda bem, é você que tem que mudar. A palavra ela vem de uma maneira coletiva, mas é você que toma posse daquela palavra e suga ela para dentro de você e diz, eu vou mudar, eu vou buscar agora a sabedoria de Deus. A igreja de Corinto não estava querendo fazer isso. Paulo estava exortando a igreja por causa disso. Para estabelecer o que é novo na minha vida, eu preciso remover o que é velho. Quando nós viemos com aquelas concepções, né, com aqueles entendimentos, com aquelas definições ou pré-definições que às vezes são familiares, né? Isso você foi herdando, né? E aí você hoje muitas das vezes acha que não precisa mudar, porque você já está com isso aí tão fixado na sua mente, né? E você acha que não precisa mudar. Ah, meu pai e minha mãe é assim, então você é assim. Ah, meu avô, minha avó é assim, então você é assim também. É uma tradição familiar. E muitas das vezes você não quer romper com isso. Sabe por quê? Porque você acha que se você romper com isso, né, você vai estar indo de encontro a uma cultura familiar. E por isso você fica repetindo. Como você não quer romper com esses princípios, você fica repetindo isso na sua vida. E aí os ciclos de derrotas não param de acontecer. Fala assim, hoje é o dia de eu buscar sabedoria do alto sobre a minha vida. Nós temos dificuldade com o novo. Deus nos dá várias estratégias, várias dicas, né? Vários sinais. Deus faz isso conosco. Deus nos dá várias estratégias, várias dicas, vários sinais, mas nós acabamos falando, sabe o quê? Olha a sabedoria humana falando. Ah, não, isso aí é besteira. Não tem nada a ver. São exemplos. Ah, eu não preciso disso aí não, pastor. Esse negócio que você está falando aí, eu já sei, eu não preciso. Eu já sei. Ou já encerra logo a fala, dizendo sabe o quê? Eu sei disso. Ou seja, Deus sempre vai trazer, por mais que a palavra dele, você acha que seja repetida, por mais que a colocação do que ele diz para você pareça ser repetida, sempre há uma dose de sabedoria em algo novo. A questão é que os nossos corações, muitas vezes, se fecham para receber isso que é novo. Você não consegue, olha esse princípio aqui, interessante, que se quiser anote, você não consegue reter aquilo que você não respeita. Ou seja, aquilo que eu não respeito, eu não retenho. Aquilo que você não respeita, você perde. Então você pode viver uma vida, né, muitas das vezes em luta, em crise e tal, e Deus manda uma palavra para você, mas se você não reter aquilo dentro de você, se essa palavra não trouxer a você um novo entendimento, não te mover para uma posição diferente, você perde. Porque você continua dentro daquelas concepções da sua própria sabedoria. Em Mateus 13, 11, é o último versículo que eu quero ler com você, Mateus 13, 11. Jesus fala assim, ó. Após ele falar a parábola, né? Ele diz assim para os seus discípulos. Os discípulos ficaram indagando a Jesus, né? Por que o senhor fala em parábola, né, Jesus? Você não fala direto assim. Era a técnica, né, pedagógica que Jesus usava. Falar por parábolas, né, alegorias, entre outras coisas. Mas tudo comparando com o reino de Deus. Diz assim, ao que respondeu, depois de indagar a Jesus isso? Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não. Em outras palavras, Jesus trazia o ensino e ele dava essa revelação desse ensino para o seu discípulo.
E os seus discípulos saíram dali como? Nossa, que profundo isso. Nossa, essa palavra entrou dentro de mim. Nossa, eu entendi que a terra seca é o coração. Nossa, eu entendi que a semente é à beira do caminho. Quando vem um pássaro, né, e rouba, significa que Deus pode plantar algo no meu coração, mas isso pode ser roubado. Então, o que ele quis dizer para os seus discípulos era dar esse princípio. Dizendo para eles, olha, algumas coisas as pessoas não vão entender. Algumas coisas, talvez aí na sua família, algumas ações suas, talvez alguns não vão entender. No seu ambiente de trabalho, talvez alguns não vão entender. E o próprio Jesus, na cruz do Calvário, quando estava ali morrendo por mim, morrendo por você, de quem estava ali, alguns não entenderam. E quem estava ali morrendo era o Filho de Deus. Mas existia um grupo ali que sabia que aquilo ali estava acontecendo para se cumprir uma palavra. Para se cumprir algo que estava por vir, que seria sua própria ressurreição. Então, que esse conhecimento, que esse entendimento, ele venha sobre você. Que você entenda que não há nenhuma outra solução para o seu problema, para a sua crise. Não há nenhuma outra solução para a falta de sabedoria que talvez esteja faltando na sua mente. Talvez não haja nenhuma outra solução para você, por mais que você procure, que não seja em Jesus. Isso às vezes é difícil de acreditar, ou é difícil de entender, ou é difícil, né, de formar uma nova sinapse, né, na sua mente. Nós somos muito assim, né? Quantas coisas você começa e você não acaba, né? É necessário, sabe o quê? Que você crie um novo hábito. O problema é que nós, muitas das vezes, não queremos criar esse novo hábito. Ah, pastor, eu até entendo da Bíblia, eu não leio mais porque eu já sei tudo. Há pessoas que são assim, que se prendem na sua própria sabedoria. Se você tiver o entendimento, o discernimento de que você não é nada sem Deus, de que tudo na sua vida depende da sua vida com Deus, tudo na sua vida, vida profissional, vida sentimental, emocional, tudo está ao redor da sua busca por Deus. Não há nada que você possa fazer que supra a sua busca por Deus. Você pode dedicar o que você quiser. Não, eu vou me dedicar, eu vou viajar pelo mundo, eu vou, né, sumir, eu vou ser feliz. Querido, você vai lá para as Ilhas Caimã, você vai lá, sei lá para onde você vai. Vai ficar lá, ó, tranquilo e tal, mas dentro da sua mente, dentro do seu coração, o vazio vai continuar. As imagens belas, né, o momento agradável, eles vão acabar. Você vai voltar para o seu estado, aonde você precise, dentro de você, de viver Deus. Então, para a gente concluir, quantas vezes você fez algo novo? Né? Nós estamos já falando, quase encerrando o ano, né? Como já falei a data para vocês, então nós já sabem, nós estamos em novembro de 2021. Mas quantas coisas você fez nova esse ano para melhorar a sua busca em Deus? Quantos livros você leu? Quantos capítulos da Bíblia você leu? Quanto de sabedoria você recebeu de Deus? Talvez o que esteja faltando na sua vida seja isso, né? Você criar um hábito. E criar um hábito vem, né, de repetições diárias da sua busca por Deus. E talvez você seja crente também há muito tempo. E talvez você tenha perdido o hábito de buscar a sabedoria de Deus. Então eu te convido agora a você ficar em pé, você que pode, você que quer. Coloca a mão sobre o seu coração.
Feche seus olhos. Respire bem fundo. Talvez você tenha buscado tanto para você mesmo. Talvez as suas crises, as suas lutas estejam acontecendo, talvez os seus conflitos interiores estejam acontecendo porque a sua busca não tem sido a busca correta. O que você precisa hoje é entender, conforme essa palavra que você ouviu, conforme o que o Paulo escreveu, toda a sabedoria humana, todo o conhecimento humano, ele é ineficiente, ele é ineficaz para resolver o seu problema. Você pode estar buscando talvez soluções para todo lado, mas somente em Cristo você pode ter a solução definitiva. Hoje eu te apresento um Jesus Cristo. Hoje eu te apresento uma oportunidade de você se esvaziar de você mesmo, de você se esvaziar do que você é, de você se esvaziar do que você acha que você é, e pedir a Deus: Senhor, entra na minha vida, Senhor, entra na minha casa, mexe com o meu interior, me dá a sua sabedoria para poder decidir certo. Talvez você tenha vivido dias após dias tomando decisões erradas. Talvez o rumo da sua vida está hoje acontecendo desse jeito aí que você está, por uma decisão errada que você cometeu, que você tomou sem sabedoria. E hoje Deus quer corrigir isso na sua vida. E eu te convido a você apresentar a sua vida, entregar a sua vida ao Senhor Jesus e pedir para Ele: Senhor, reconstrói, Senhor, restaura, Senhor, renova o meu interior, me faz conhecer assim como os apóstolos conheceram, assim como nós acabamos de ler, ó Deus, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles outros não. Conforme essas palavras, Jesus, nós não queremos fazer parte daqueles outros, não separando cristãos de não cristãos, mas não queremos fazer parte das pessoas que leem, que aprendem, que compreendem, mas não adquirem sabedoria. Nós queremos ser como os apóstolos, de estarmos ali, ouvirmos, Deus, o que Tu tem para nós, mas que isso faça morada dentro do nosso coração, conforme, ó Deus, essa parábola, que nenhuma palavra Sua seja roubada, que nenhum pássaro venha e roube o que Tu tens plantado no nosso coração, que o nosso coração não seja de pedra, como aquela semente que caiu entre as pedras e não teve raiz, não teve raiz profunda o suficiente e foi roubada. Nós não queremos ser assim, Pai. Nós queremos viver a Sua sabedoria sobre a nossa vida. Repete-me essa oração, diga: Senhor Jesus, eu entendi que muitas das vezes eu tomo decisões baseadas no que eu acho que está certo, no meu próprio conhecimento. Me ensina a tomar as decisões de maneira correta, conforme a Sua vontade. Me dá sabedoria sobre a minha vida, como a Tua palavra me diz. É só pedir, e nós pedimos a Ti, que através da cruz do Calvário, a Sua sabedoria atinja o meu coração, a minha família, os meus negócios, tudo que tenho, tudo que sou. Que a partir de hoje eu viverei a Tua sabedoria na minha vida. Entra na minha casa e visita todos, em nome de Jesus. Amém.